Bem, pessoal, uma boa tarde a todos, né? Para quem está assistindo esse vídeo agora, à tarde, boa noite para quem vai assistir à noite, né? Ou bom dia, dependendo do momento que você vai assistir esse vídeo, né? Eu estou gravando mais um vídeo a respeito dos acontecimentos em Brasília e dos acontecimentos que se sucederam ao vandalismo, ao ao não só um vandalismo, né? Porque passou de vandalismo, né? Uma coisa fascista do tipo, um fascismo do tipo bolsonarista, fascismo é um gênero, fascismo é um gênero do qual o nazismo, assim como o bolsonarismo, são espécies, né? E o próprio fascismo também não deixa de ser uma espécie, como foi na Itália sob Mussolini, né? Com Mussolini, que foi o fermentador, né? A pessoa que deu início a tudo isso na prática, né? Na praxis. Embora as ideias fascistas elas antecedam, né, o que aconteceu, os acontecimentos das décadas de 20, 30 e até da década de 40, né, principalmente com a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, o nazismo, nós sabemos que temos o fascismo, um fascismo, um nazismo atual, né, um neonazismo na Europa, nos Estados Unidos, que pregam, e aqui no Brasil, nós temos células nazistas, principalmente em Santa Catarina, né, o estado com mais células nazistas, Santa Catarina, Paraná, e é daí que surgiram, por exemplo, de Curitiba, que surgiu a face brasileira, a praxis política, a mistura política do nazismo, do fascismo, a mistura do fascismo no Brasil atual, porque nós já tínhamos visto isso na década de 30 e 40, né, com nós tivemos um ensaio aqui, né, gente? Eu quero pedir perdão a todos porque eu estou com graves problemas de memória, Palavras me faltam, me fogem, coisas certas me fogem na hora que eu estou falando. Isso dificulta muito a gravação, principalmente porque eu ainda não estou editando vídeos, até mesmo porque eu não tenho tempo, né? Como eu já disse para vocês aqui, eu tenho problemas sérios de fibromialgia, de espondilite anquilosante. Todas essas duas doenças são doenças de caráter reumático, mas ligados ao psiquismo, né? Então, como eu tenho também problema de depressão, tudo isso influencia, e a interação medicamentosa que eu tomo, são vários remédios, terminam contribuindo para que aconteça esse princípio de esquecimento das coisas, de palavras, né? A palavra está aqui, na mente, na boca, mas na hora de falar não sai. Mas nós já tivemos um ensaio fascista, nazista no Brasil, né? E na década de 30 e 40, copiando, querendo copiar, inclusive, as coisas do nazismo, né? Com o sigma, né? Aquela letra grega, o sigma, como símbolo, né? Porque o nazismo tinha a suástica, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, é o Plínio Salgado, se eu não me engano, né? Mas nós temos um movimento próprio. Durante o vídeo eu vou me lembrar e eu vou falar, com certeza. Bem, mas eu quero falar o seguinte, eu já tenho falado em vários vídeos aqui, né? Eu sou militar reformado do Exército, reformado exatamente por esses problemas de saúde. Então eu fui um militar reformado por problemas de saúde. Bolsonaro é um militar que também foi reformado não por problema de saúde, né? Se bem que eu acho que a situação dele, a situação psíquica do Bolsonaro, ele vive numa realidade paralela, uma realidade a que ele levou
uma certa multidão, né, de pessoas a segui-lo, né, a segui-lo mesmo nessa realidade paralela, foi criado, inclusive foi criado um canal, né, Brasil Paralelo, foi criado agora, durante o governo Bolsonaro, ou um pouquinho antes, mas durante o movimento bolsonarista, né? Então foi criado um streaming, né? Seria como uma Netflix, como Loki, coisas desse tipo, né? Que cria documentários, que cria séries, né? Que produziu filmes sobre o Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho, o grande mentor de toda vocês vão me desculpar, se bem que hoje em dia eu não sei nem se a gente precisa se desculpar por palavrões, né? Porque se eu for me desculpar aqui por palavrões, né? Só se for para um público mais cativo, um público que tenha mais atenção ao que as minhas ideias, ao que eu estou dizendo, ao que eu estou, as coisas que eu estou reformulando, né? As visões que eu vejo, as coisas que eu vejo acontecerem devido ao bolsonarismo no Brasil, essa coisa das pessoas seguirem inadvertidamente Bolsonaro e as doutrinas bolsonaristas sem saberem nem o que é isso, né? Pessoas muitas vezes, a grande maioria é iletradas, é claro. Se tiver um mentor como Olavo de Carvalho, que era um analfabeto, não estou dizendo isso com desrespeito às pessoas que são analfabetas. Eu gosto sempre de dizer que meu pai nunca frequentou uma escola, mas aprendeu a ler e escrever sozinho. Era um homem deficiente físico, paraplégico, né? Mas que sustentou uma família, criou 5 filhos, nenhum deles se perdeu assim para a criminalidade, né? Teve um que infelizmente enveredou pela questão de beber, né? Estou aqui até expondo a minha vida privada e terminou sofrendo as consequências disso, as consequências de saúde de uma vida assim. Mas meu pai era, né? Meu pai era uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa que, apesar de nunca ter estudado um estudo formal, de nunca ter tido um estudo formal, mas foi uma pessoa que é inteligentíssima, né? Eu me lembro eu criança, ele corrigindo os meus erros de português, uma pessoa de um vocabulário extenso e intenso, né? E corrigia muito os filhos com relação a erros gramaticais na pronúncia, né? Das palavras. Então não estou aqui querendo menosprezar ninguém quando eu estou falando que Olavo de Carvalho era um analfabeto. Eu estou falando daquele tipo de analfabeto que não quer se instruir, que não quer ter conhecimento. Pelo contrário, ele adquire um certo conhecimento, pode até adquirir, como ele, Olavo de Carvalho, adquirir um certo conhecimento, mas que esse conhecimento já era dirigido para coisas que não faziam sentido, né? Ele era um astrólogo, né? Defendia a astrologia. Eu particularmente não acredito em essas questões de astrologia, né? Para mim a astrologia, eu também não quero ofender ninguém aqui, mas para mim a astrologia é uma coisa não é uma coisa que tem uma base científica na qual a gente possa se apoiar, né? E se dizia filósofo tendo cursado apenas a 4ª série, né? Eu li muitos filósofos, leio todo dia, estudo filosofia, mas a minha formação é em Direito. Eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito e sou advogado. Então eu jamais vou me apresentar em lugar nenhum como filósofo, né? Mesmo conhecendo a filosofia aí de Kant, né? Vamos falar dos 3 principais filósofos, assim, que muita gente considera, né?
vamos falar aí de Kant, de Hegel e de Marx, né? Mesmo tendo conhecimento e tendo lido o livro dessas pessoas, eu não me considero um filósofo, mesmo tendo lido Platão, Aristóteles, né? Nietzsche, Heidegger, Adorno, Sartre, né? Tendo a ideia das escolas filosóficas, né? O neoplatonismo, lá no passado, o platonismo, a escola socrática, o neoplatonismo, né? Depois a filosofia ligado ao cristianismo, né? Já a partir de Santo Agostinho, né? E São Tomás de Aquino, ou o próprio Lutero, que tinha uma pessoa muito estudiosa, né? Um reformador, ou João Calvino, né? E a escola existencialista, que a gente tem ali, tem o próprio Nietzsche, né, como um dos fundadores, né? E temos Sartre como um grande expoente moderno dessas ideias, né? Bem, mas era nisso que se baseia, a escola bolsonarista, né? Então, o bolsonarismo, para mim, é uma espécie da qual o fascismo é o gênero, né? Então, o que a gente viu, o que a gente está acompanhando hoje no Brasil é a eclosão desse movimento fascista, dessa tentativa fascista, né? Nós estamos comparando o que aconteceu no dia 8 de janeiro, que deve ser um dia que deve ser fixado no nosso calendário como um dia especial, um dia em que os três poderes devem se unir para lembrar esse dia. Que o 8 de janeiro seja um dia marcado no nosso calendário, para sempre. Para sempre. Não vai ser uma data festiva, não precisa ser um feriado, mas precisa ser um dia em que o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário devem se juntar na Praça dos Três Poderes, diante de um monumento que deve ser erguido, para lembrar, celebrar, não do ponto de vista de comemorar, de soltar fogos de artifício, de fazer uma festa, mas de celebrar, de lembrar, de reverenciar esse dia como um dia que nunca mais deve acontecer. O meu vídeo de hoje é para falar, eu quero falar mais sobre as palavras do Coronel Eduardo Gustavo Testoni, né? Nós assistimos a um vídeo, eu não vou postar o vídeo aqui, né? Mas há um vídeo do Coronel Testoni xingando as Forças Armadas, xingando generais, xingando os vanguardistas, né? Que ele chama, pessoal da turma dele, e com palavras bem, né, como eu disse, hoje a gente já não sabe mais se certas, se essa ou aquela palavra é um xingamento. Porque nós temos uma reserva, um grupo da sociedade que se reserva devido a uma moral, uma moral supostamente superior, né? Apesar de Nietzsche achar que essa moral ela é uma moral inferior, imposta por pessoas inferiores às pessoas superiores, para que essas não exerçam domínio, ou não cresçam, não se transformem naquilo que ele chamou de o super-homem, né? Aquilo que ultrapassa o homem como nós temos agora, né? Que seria a moral judaico-cristã. A reserva moral, essa reserva moral estaria na religião, né? Na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas. A Igreja Católica, nós vimos, apesar de nós termos muitos vídeos de padres falando, indo contra as ideologias de esquerda, pelos motivos de sempre, pela questão da pauta moral, da pauta de costumes,
Por quê? Porque a esquerda apoiaria, né, o casamento gay, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, e não condenaria a homoafetividade. Nós temos contra o aborto, né, porque o aborto, né, a pessoa estaria na condição de pessoa desde o momento da concepção, e a nossa Constituição defende a criança desde a sua concepção, né? Desde a sua concepção. Então, o aborto no nosso estado, no Brasil, é proibido, a não ser no caso no caso de estupro, né? No caso do bebê ser anencéfalo, até para pronunciar as palavras eu estou ruim, gente. De acéfalo, né? De nascer sem cérebro, de a criança não ter desenvolvido o cérebro, né? Ou no caso de essa gravidez causar uma grave, uma ameaça real à vida da mãe, né? Tirando essas situações, o aborto é proibido, extremamente proibido. Então, assim, as igrejas evangélicas e alguns padres, né, vão contra a esquerda por causa dessa pauta de costume. E foi aproveitando essa pauta de costume que Bolsonaro tomou o poder e conseguiu incutir nas pessoas, como se ele fosse uma pessoa do bem, como se ele fosse uma pessoa do bem, como se ele fosse uma pessoa que fosse contra todas essas coisas, né? O slogan, né, pertencente à família Bolsonaro, né, a família Bolsonaro, bandido bom é bandido morto, tomou de conta inclusive das igrejas, substituindo o ID de Jesus Cristo, o ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Está lá em Mateus no capítulo 28, já no finzinho do capítulo, né? Então essa visão, essa máxima bolsonarista de que bandido bom é bandido morto, substituiu o ID de Jesus Cristo. Como eu disse já em vídeos anteriores, eu fui criado, né, desde criança, desde adolescente, de jovem ainda, indo em presídios, em hospitais, para visitar pessoas. Fiz muito isso quando estava em Fortaleza, visitando hospitais, visitando os presídios, para pregar a palavra de Deus, para levar o evangelho àquelas pessoas, né, que estavam ali presas por terem praticado crimes. E nós tínhamos muito na Assembleia de Deus, muitos testemunhos de pessoas que eram criminosas, mas que encontraram a Cristo e tiveram sua vida transformada. Apesar de que muita gente não acredita nisso, fazem crítica a isso, né? E eu hoje também sou um pouquinho crítico com relação a essas coisas, porque nós vemos muita gente que quer continuar no banditismo. Mas essa ressalva que eu faço não é, né, porque não é uma coisa que eu defenda ferrenhamente. Por quê? Porque a gente tem tido notícia de pastores, né, envolvidos em crimes, né, inclusive de corrupção, de peculato, né, oferecendo e recebendo, oferecendo ou exigindo propinas, inclusive propina em barra de ouro, inclusive pastores da Assembleia de Deus, e lavagem de dinheiro também, na questão dos dízimos e ofertas, as pessoas, né? E aí, sonegação de impostos, como é o caso de pastores que possuem empresas além da igreja, além de pastorear uma igreja, eles possuem empresas, como Edir Macedo possui a Rede Record, R.R. Soares, Silas Malafaia possuem livrarias com dívidas absurdas, né, ao erário público, à Receita Federal, mas estão aí defendendo governos para que esses governos... Bem, pessoal, como esse vídeo ele está muito longo, eu vou dividir, né, em duas partes, para que fique melhor, né, de assistir. Um vídeo longo demais, a gente sabe que sempre as pessoas não gostam muito, né? Até eu mesmo não gosto de um vídeo muito longo.
Então vou recortar o vídeo, vou cortar o vídeo aqui e a gente continua, tá? A gente continua depois, né? Mas será o mesmo vídeo, só que dividido, tá ok? Obrigado a todos, daqui a pouco a gente volta.